Essa palavra de vida é o nosso manual de sobrevivência, é o nosso alimento, é o nosso sustento, e não tem como sobreviver sem se alimentar. Da mesma forma, não tem como sobreviver espiritualmente sem se alimentar da palavra de Deus. Não pode ser uma coisa eventual, não pode ser ali de vez em quando eu lembro. Olá, sejam bem-vindos a mais um Devozione Pocket. Eu sou a Chay. Hoje é quinta-feira e tem palavra de Deus para nós. E antes da gente começar, eu quero te convidar a algumas ações que são bem simples, bem fáceis e que levam essa mensagem, esse canal, a muitas e muitas pessoas. Você pode nos ajudar curtindo, compartilhando, ativando o sininho, se inscrevendo nesse canal se você ainda não é inscrito, deixando seu comentário aqui embaixo, e na descrição desse vídeo nós temos um link que vai direto para o nosso grupo privado no WhatsApp. Lá somente eu faço as postagens de segunda a sexta-feira com os links dos nossos devocionais. Vamos para a palavra de Deus? A palavra que eu quero compartilhar com você hoje permanece no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 13 e 14, diz assim: Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Glória a Deus por essa palavra. Aqui nós lemos e o texto fala sobre o alimento espiritual e compara com a nossa própria alimentação. E é assim com a palavra de Deus. Esse alimento espiritual, ele vai crescendo e ele vai se tornando mais sólido à medida que nós temos constância. Se você está acostumado a se alimentar de uma palavra de domingo, somente dos devociones, somente de palavras do YouTube, tem alguma coisa de errado nisso? Não, não tem nada de errado. São palavras que edificam, são palavras que fortalecem a nossa fé, são formas de Deus falar com a gente. Pode ser que você esteja vivendo algum momento difícil, uma palavra específica que te enviaram, uma live. Isso vai te ajudar naquele momento, vai ser resposta de Deus para você. Mas você não pode parar por aí. Essa palavra de vida é o nosso manual de sobrevivência. É o nosso alimento, é o nosso sustento, e não tem como sobreviver sem se alimentar. Da mesma forma, não tem como sobreviver espiritualmente sem se alimentar da palavra de Deus. Não pode ser uma coisa eventual, não pode ser ali de vez em quando eu lembro, né? E aqui fala no versículo 13, quem se alimenta de leite ainda é criança. E se a gente for comparar com um bebê, não tem como você querer que um bebezinho que ainda está aprendendo a sucção, ainda está aprendendo, né, a respirar, a sobreviver, ainda não tem os dentinhos, você não pode exigir que esse bebê coma carne, arroz, feijão, né, alimento sólido, não tem como. Da mesma forma, um adulto que já tem dentes, uma criança que já está grande, é importante que ela faça essa mastigação, é importante que ela faça ali porque tem todo o sistema digestivo que começa através da boca, precisa do alimento mais sólido, não dá mais para ficar só na mamadeira, só no leitinho. É dessa forma que acontece na nossa vida espiritual. Conforme eu e você começamos ali novos convertidos, novos na fé, comece lendo
o Novo Testamento, comece lendo ali o livro de João, o livro de Lucas, Mateus, Marcos, vá desfrutando do Novo Testamento, mas toda a revelação antes da vinda de Jesus, da velha aliança. O Velho Testamento, ele prediz Jesus, ele direciona para Jesus. É como se fosse uma seta falando: vem alguém, um sumo sacerdote, que não precisará mais de sacrifícios meus e seus, e de antigamente. Aquilo tudo foi invalidado com a nova aliança, através de Jesus. Jesus veio e selou, consumou. Só que a gente só começa a entender isso a partir do momento em que a gente começa a mergulhar mais na palavra. Mas a palavra de Deus só vai ser uma palavra eficaz, eficiente, se eu e você mantivermos duas coisas. Primeiro conselho: peça auxílio do Espírito Santo. Se você ler esse livro como qualquer um livro, ele vai ser um livro qualquer. Mas se você ler esse livro com fé, lendo, crendo que essa palavra, que é fiel, que é verdadeira e que é viva até hoje, é eficaz na minha e na sua vida, que vai trazer respostas para você, que o Espírito Santo de Deus vai falar com você, porque esse é o único livro em que o autor, ele se faz presente e ele fala com você no momento em que você lê. Então, já antes da leitura, leia orando, leia em oração: Senhor, fale comigo através dessa palavra. Senhor, eu quero me alimentar dessa palavra. O segundo conselho muito prático: seja constante. Tenho 2 minutos por dia, tenho 5 minutos por dia. Eu vou conseguir ler o suficiente de um versículo que seja. Se você ler um versículo por dia e colocar esse versículo em prática, a sua vida vai mudar. A sua fé vai crescer. O seu alimento, ele vai sair de um leite para um alimento sólido, porque o Senhor vai começar a falar com você, vai começar a constranger seu coração, você vai começar a sentir mais fome da palavra de Deus, vai manter mais constância nessa palavra. Essa palavra é a palavra de vida. Leia crendo que vai mudar a sua vida. E eu quero orar com você agora, porque eu sei que é uma luta. Esse não é um livro qualquer. E aqui no final fala aqui que você vai estar apto quando você começar a ser constante e a comer esse alimento sólido. Você vai se tornar apto para discernir tanto o bem quanto o mal. Existe o bem e o mal. Existe o inimigo das nossas almas, existe o inimigo que quer fazer com que você acredite que essa palavra não é para você, que essa palavra não é viva, que ela não é vida, que ela não é eficaz. Tem um inimigo, sim, fazendo com que você não queira ler, crescer na fé, crescer em comunhão com Deus. É uma luta diária. Mas seja constante, porque a recompensa, ela não vem de homens, a recompensa não vem por mérito seu, a recompensa vem porque Ele é, a recompensa vem porque Ele já é, e nós reconhecemos que precisamos daquele que é tudo. E eu quero orar com você agora. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela sua palavra, que é viva, que é vida, que é eficaz. Eu oro para que de forma pontual, eu oro para que de forma intencional possamos ler a tua palavra e sermos alimentados por ela. Que possamos sair do leite, Deus, e ir para o alimento sólido de revelações espirituais do Senhor, revelações de quem o Senhor é, da nossa identidade, do nosso propósito, revelações da sua palavra, revelações, Senhor, intensas, íntimas, Pai. Pai, no nome de Jesus, queremos ser aptos para discernir sobre o bem e o mal em relação às nossas vidas e a tudo que está ao nosso redor. Nos dê olhos espirituais, Senhor, em nome de Jesus, que possamos ser constantes na leitura da sua palavra. Que possamos entender, Senhor, que a sua palavra é o alimento e que sem esse alimento nós morremos, Pai. Nós morremos espiritualmente, não fisicamente,
mas morremos espiritualmente. Morrer espiritualmente é a pior coisa que pode existir, Pai, porque a gente passa a não viver mais, e sim a sobreviver. E o Senhor tem uma vida de qualidade, uma vida plena que o Senhor prometeu para nós, e nós vamos acessar a partir do momento em que somos alimentados pela sua palavra. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Amém. Vai viver os melhores dias da sua vida. Mergulhe na palavra de Deus, que é fonte inesgotável. O Senhor quer falar com você, mas você precisa ser constante nesse relacionamento, nesse momento de devoção, nesse momento de leitura da palavra do Senhor. Se você chegou até aqui, se essa palavra fez diferença no seu dia, não esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho, se inscrever nesse canal. Desse jeito, a nossa mensagem alcança muitas e muitas vidas. Eu te vejo amanhã, sexta-feira. Tchau, tchau!